Nesse espaço entre o silêncio e a voz, a cidade pulsa aqui só pra nós. Uma pausa pra sua mente, uma nova ideia na frequência. Salles Podcast. Salles Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente. Bem-vindos ao episódio 4 do Salles Podcast. Hoje, com o tema TI nos grandes eventos. E hoje com os meus convidados. Pessoas que não precisam em apresentação nenhuma nos grandes eventos. Amigos que eu conheci no ano de 2024 e que foram referências nos eventos desse ano. Primeiramente, meu grande amigo, Victor Chamarelli. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite, tá, Alexandre? Muito obrigado mesmo, querido. Fico muito feliz em poder participar do seu podcast, desse novo projeto aí. E vamos conversar um pouquinho sobre grandes eventos, os bastidores e todo o know-how que a gente adquiriu junto aí. Muito obrigado. Segundo, o meu outro grande amigo, pode dizer que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nos grandes eventos ao qual eu participei em 2024. Fizemos uma grande parceria de grande sucesso. No G20, no BRICS, no Rio Innovation Week, meu grande amigo Ciro Felipe, seja bem-vindo. Eu que agradeço aí, Alexandre, o convite. É muito bom esse bate-papo de hoje, tá? A gente vai falar de grandes eventos e vai ser muito legal. Eu agradeço muito. Muito obrigado aí pela sua presença. E hoje também, no episódio 4, temos amigos remotos, pessoas que estão longe da gente, mais perto, a cada dia e a cada momento. Diretamente de Brasília, o meu amigo do dia a dia, meu colega de trabalho, Marlon Andrade, seja bem-vindo. Isso assim me emociona, meu garoto, mestre, guru. Muito obrigado mesmo por esse convite. Agradeço demais a participação. E vamos que vamos. Vamos contar as resenhas, vamos contar nossas vitórias, vamos contar as histórias aqui. Estou super ansioso por esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Obrigado a você por ter aceitado estar aqui com a gente nessa mesa. E, diretamente de São Paulo, o meu grande amigo, também exemplo de liderança, exemplo de parceria. André Evangelista, seja bem-vindo. Opa! Obrigado, Ale, obrigado pelo convite. É um prazer enorme, viu? É um prazer enorme estar nesse momento aqui. A ideia é, como o Marlon falou, né? Contarmos a resenha, os bastidores dos eventos, né? Porque depois que nós entregamos, né? Parece tudo bonito, tudo maravilhoso, mas só nós sabemos ali no bastidor qual o trabalho que cada evento, cada momento exigiu da gente, né? É um prazer mesmo estar aqui acompanhando e estar participando desse momento aí do podcast, certo? Obrigado, André. Bem, vamos começar. Vou perguntar a cada um de vocês e gostaria de ouvir, inicialmente, suas experiências e suas funções que chegaram aos grandes eventos. Primeiramente, meu amigo Vitor, conta um pouquinho para a gente suas atividades, sua função. Vamos lá. E o que chegou ao sucesso dos grandes eventos. Isso aí. A gente se conheceu em 2024, mas tem muita coisa antes disso, né? Desde 2013, a FNT iniciou a sua atuação em eventos no Carnaval do Rio, desde 2009, na verdade. Mas em 2013 mesmo que ela começou a atender o Carnaval em si, tá? Bem, eu cheguei, na verdade, em 2017 na empresa.
Ela já tem esse histórico aí de eventos, né? Em 2013, o desafio do Carnaval era o seguinte: a gente não tá falando de outro mundo de tecnologia hoje, né? Cada ano a gente tem uma evolução absurda, né? Então, em 2013, a dificuldade era quem operava no Sambódromo do Rio de Janeiro naquela época era a NET, né? Falecida NET. Verdade. E ela simplesmente atendia o Sambódromo como se fosse uma banda larga, como se fosse uma residência. Cada camarote lá, que o ingresso naquela época já era R$2.000, atendia como se fosse uma residência. E a FNT, na época, ela já tinha alguns anos era o início do mercado de SP, já tinha alguns anos de tração, atendendo em pequenas empresas, residências, mas ela viu ali no Sambódromo uma questão geográfica, né? A empresa fica ali na Rua Marquês de Pombal, do lado do Sambódromo. Por uma estratégia geográfica, a gente viu no Sambódromo uma oportunidade de iniciar ali, de aproveitar a oportunidade desse nicho. E a gente começou a ter um contato com a Aliesa, com o Rio Carnaval, com os empresários ali naquele ambiente. E começamos a entender que a necessidade deles ia muito além de um sinal de TV dentro do camarote para poder aparecer o desfile e uma conexão básica para o dia a dia ali, né? A gente percebeu que tinha muito mais coisa. A gente percebeu que já tinha outros eventos que disponibilizavam Wi-Fi grátis para clientes. E a gente está falando de uma internet embrionária, né? Há muitos anos atrás, né? E a gente começou a atender as necessidades dos camarotes, né? Eles tinham necessidade de controle de acesso já naquela época, tinham necessidade de gravação de CFTV, de coisas de segurança, transmissões ao vivo, emissoras, rádio. Então, a gente começou a atender infraestrutura, com internet, link dedicado, com rede wireless, rede Ethernet, rede de fibra, as demandas desses fornecedores. E ali, na verdade, a gente não sabia, só foi descobrir anos depois que a gente estava criando um serviço, né? O mercado de atendimento a eventos, depois o Ciro vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso mais detalhado, ele era dividido naquela época em quem operava internet e quem operava conectividade. E a FNT, desde o início, como ela é uma operadora de multiplataforma, né? Fibra, rádio, cabo de rede, o que passar a internet a gente está usando aí, a gente entendeu que a gente podia fazer os dois. E esse foi o nosso grande diferencial. Desde então, desde 2013, a gente nunca mais largou o Carnaval. Hoje nós somos fornecedores oficiais do Carnaval do Rio, nos últimos 2 anos oficial e fechado também para o próximo ano, 2027. Nos últimos anos o Carnaval, a gente evoluiu com o Carnaval evolui conosco, né? Hoje, absolutamente nada no Carnaval. Acesso, emissoras, transmissão, controle do próprio desfile, nada funciona sem internet. Absolutamente nada. O som esse ano, né? Você acompanhou com a gente lá, fez uma matéria conosco lá sobre o som, a revolução que foi o som e a conectividade foi junto. Então esse foi o nosso início, né? Mas hoje a gente carrega um histórico muito, muito maior do que somente o Carnaval, né? Nós já atuamos juntos no G20, atuamos juntos na reunião antes do G20 com os chanceleres, né? Com os embaixadores, atuamos na reunião do BRICS, né? Ou seja, estamos falando dos eventos institucionais mais importantes dos últimos 30 anos do Brasil. Então, foi um início lá atrás, criando um serviço, sendo embrionário, para hoje estar colhendo frutos de estarmos nos principais eventos do Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro, que é o maior polo de eventos do Brasil, né? Então, falar um pouquinho mais tecnicamente com o nosso amigo aqui, o Ciro, que está com a gente aí desde. Deixa eu só dar um gancho aqui. Vocês, internautas, foi apresentado em fevereiro uma matéria no canal Emissários da Rede, referente aos bastidores da TI no Carnaval. E foi um grande sucesso de visualização, ao qual teve presente o Vitor e ao trabalho da FNT durante o Carnaval. Então, aquilo ali é só um exemplo de como os grandes eventos, os grandes bastidores, a parte humana, o que se convive para se ter o sucesso de um grande evento. Bem, está aqui também na mesa Ciro Felipe para falar desses bastidores, dessa infraestrutura que compõe os grandes eventos. Ciro, dá uma palhinha para a gente. E o que eu acho legal, eu vou pegar até um gancho já do Vitor, tá?
até para todos os internautas entenderem, que o evento ele se inicia 6, 8, às vezes um ano antes do próprio evento em si, né? Leitura de local, visitas, tudo isso impacta muito no evento. Vamos falar um pouquinho de como é feito um evento, né? Assim, a parte de conectividade no evento, TI, o que a pessoa espera da gente, tudo isso, né? A visita técnica, junto com produtores, com todo mundo, né? Ela é extremamente positiva, né? E impacta a gente do cenário de telecom, já que já vive isso há anos, 20 anos de experiência, né? Muito. Por quê? Porque ali você faz um mapeamento, você vê a estrutura, vê como vai ser direcionado a parte de conectividade e TI do evento. Isso é muito importante, tá? Isso é praticamente ver a leitura do futuro, entender, né? Para ser bem assertivo e entregar com qualidade o nosso evento. Eu acho isso sensacional, tá? E quando começou essa sua experiência nessa parte de infraestrutura nos grandes eventos? É legal também, muito legal essa pergunta, porque, assim, a FNT está muito entrelaçada, né, à minha história, né? A gente iniciou essa parceria num carnaval em 2013, né? Agregamos muito ali na Sapucaí, tá? Não somente conectividade, mas na verdade a gente levou uma bagagem ampla, né? Toda a parte de segurança, conectividade para usuários, parte de catracas, tudo isso a gente levou uma bagagem, um know-how muito grande, né? E aplicou ali na Sapucaí com êxito, né? E a partir dali, acho que assim, esse casamento deu super certo e são inúmeros eventos. Acho muito interessante isso. Bem, só para os internautas entenderem, né? Vocês ainda estavam perguntando onde o Alexandre conheceu o Ciro e onde o Alexandre conheceu o Vitor. Fui intitulado a pessoa para analisar a infraestrutura inicial do G20 e esbarrei, no caso, até uma homenagem que a gente faz ao meu amigo Mauro, que é um dos responsáveis da FNT. Estava presente ao local, meio tímido, ficou meio desconfiado. Quem são essas pessoas? Essas pessoas do CERP? Essas pessoas que veio aqui analisar o ambiente? E ali começou uma grande parceria de sucesso, ao qual chegamos a um ponto ímpar, que é o trabalho em equipe, que é o segredo dos grandes eventos. Sem isso, nada acontece, ninguém se entende. Porém, foi ali que chegamos a este ponto que estamos hoje aqui. Uma amizade que foi levada a sério em cada um nas suas funções, e ali foi o sucesso do G20, do BRICS e do caso da FNT, que eles realizam com grande excelência o Carnaval do Rio de Janeiro. Bem, agora vamos para o Planalto Central. O meu grande amigo Marlon Andrade, que vai contar um pouquinho de como ele chegou nas experiências dele nos grandes eventos ao qual ele realizou em Brasília, no Rio e no Brasil todo. Marlon, por favor, conte um pouquinho para a gente. Eu vou contar como é que foi que eu entrei nesse jogo, como é que eu entrei nessa atividade tão importante, né? Hoje eu estou como gerente de divisão da Infovia, mas na época a Infovia Serp é um produto Serp que percorre a internet da Esplanada, né? Da Esplanada dos ministérios e outros clientes que de repente no outro fórum a gente pode até comentar sobre esse produto, mas no momento eu estava como gerente de atendimento da Regional Brasília e, assim, sendo bem sincero, o Serpro ainda não tinha recebido dentro das dependências dele um evento de tamanha magnitude, né? Então, para a gente também foi uma experiência
nova e que aprendemos juntos com os órgãos solicitantes para esse evento, né? Então, eu me lembro do primeiro dia que a gente estava com aquela visão de que assim, o SERPRO ele vai prover a conectividade aqui dentro da Regional Brasília e também provia os acessos e o sistema de credenciamento para o evento BRICS, para o evento G20, e a gente só estava com isso em mente de que a gente precisaria supervisionar, executar algum tipo de autenticação e deixar o serviço no ar. Mas quando esse evento começou, quando os eventos começaram a entrar dentro do SERPRO, a gente começou a ver o tamanho, a magnitude da recepção, que a gente foi ver aquele mobiliário todo montado, que a gente foi ver as autoridades todas entrando no SERPRO, formato de acesso, que a gente também começou a aprender e olhar para eventos de uma forma diferente. Como é que esse convidado vai acessar, qual o link que esse convidado acessa, qual o tipo de conteúdo que esse convidado vai acessar. E nessa brincadeira a gente foi participando, porque esses eventos, né, especialmente o BRICS e o G20, eles iniciaram dentro das instalações do SERPRO, como em outros ambientes aqui, como o Palácio Itamaraty, aqui em Brasília também, que o SERPRO proveu toda a parte de conexão exclusivamente aqui em Brasília. Então, assim, diante da repercussão e diante do trabalho apresentado pelo SERPRO, nós fomos convidados para estender, e aí é onde chega a parte que a gente faz esse contato, que até então não conhecia o Alexandre, né? Alexandre aí, que atuava, né, nesse ramo também pelo SERPRO, mas no Rio de Janeiro, que aí vai começar a interligar as nossas histórias, né? E aí a gente começou a perceber que tomou-se uma proporção tão grande que o SERPRO foi convidado também para participar desse modelo de atuação de conectividade nesses eventos também em outras localidades. E foi aí que eu comecei a atuar também junto com o Alexandre lá no Rio de Janeiro. Né? E esse encontro, acho que de repente a gente pode deixar para detalhar no próximo momento, né? Porque eu queria deixar o André falar um pouquinho. Faz a pompa aí, Alexandre, pro André. André, você é em São Paulo, fez a ponte aérea Rio-São Paulo e aqui se tornou uma fusão, uma amizade, junto com meu amigo Marlon lá em Brasília. E junto com outros colegas, outros prestadores de serviço ao qual trabalharam com a gente. Conte um pouquinho aí da história que consumiu o sucesso dessa amizade e desse nosso trabalho juntos. Muito bom, Ale, muito bom. Do mesmo jeito que o Marlon falou que ele estava em 24, né, como gerente de atendimento, eu estava como gerente de departamento, né? E naquele momento, essa posição, ela exigia, não só naquele momento, mas sim, em todos os momentos, né? Essa posição, ela exigia um pouco mais de interação em determinados assuntos da empresa, né? E como esse assunto G20 estava tomando uma proporção gigante, né? Eu fiz aqui em São Paulo o G20 na Bienal. Bienal não. É Bienal, né? Foi Bienal. Bienal. E ali, o interessante é que eu tomando a Bienal como exemplo, onde nós nos envolvemos ali, fizemos os trabalhos primários, né? Porque até então era algo que a gente não sabia como iria funcionar, porque nós não somos, né? Desse ramo de eventos e tal, né? Então nós fomos aprendendo ao longo, né? E se eu pegar a experiência que eu tive na Bienal com a experiência que eu tive no G20 no Rio de Janeiro, G20 Bienal e G20 Rio de Janeiro, ali na Marina Glória, foi totalmente diferente. Por quê? E foi importante ter esse primeiro contato no G20 da Bienal, porque ali a gente, de uma forma ou de outra, nós tivemos os primeiros contatos ali, né, o primeiro contato de coisas que a gente achava que estava dando certo e fomos tocando, né? Mas depois que nós meio que tivemos vários problemas, né? Que nos bastidores, mas depois a ideia de mapearmos todos os problemas e encará-los como problemas, né? Isso foi muito importante porque a gente assumiu uma situação e falou assim, olha, para não dar erro, precisamos entender aonde está o erro. Então, essa experiência foi muito gratificante, né? Importante porque no G20 do Rio de Janeiro, né?
foi algo maravilhoso. E ali a gente já estava com uma bagagem maior, né? Porque aí a gente já atuou não apenas na condução ali do evento, dos bastidores, mas também na preparação antes até da precursora, né? Foi um momento, assim, emblemático, foi muito satisfatório. Em algumas situações, assim, foi um desafio, né? E situações na qual eu estava ali na proposta de ajudar, quando eu olhei para o lado não tinha mais ninguém, então eu estava sozinho ali, mas foi gratificante, né? Foi muito bom. E, Ale, uma coisa interessante que você falou sobre parceria, né? Eu acho que esses eventos, eles tiveram todo sucesso, porque em nenhum momento fomos falando assim, olha, nós somos o Serfro e a FNT é a FNT, ou seja lá quem for. Ali nós estávamos uníssonos, estávamos juntos, entendeu? No intuito de entregar o melhor. E eu tenho certeza que toda a entrega que nós fizemos, não só esse exemplo que eu estou falando do G20 daí do Rio de Janeiro, mas de todos os G20 só deu certo porque em todos os eventos nós trabalhamos em parceria mesmo, sabe? Olha, estamos aqui, vamos trabalhar juntos, e as entregas, elas foram entregas boas, de qualidade, e os perrengues, eles, quando aconteceram, eles foram solucionados com tamanho profissionalismo, né? Isso foi essencial para que a gente pudesse ali, no final da cúpula, né? A gente já estava já bem preparado mesmo. Quando nós, não querendo fazer propaganda, logicamente, né? Longe de nós, né? Porque nós tivemos 2 momentos ali de G20 e depois tivemos um momento BRICS, né? E quando nós tivemos no BRICS a certeza da participação da FNT, todo mundo, né, fez assim, ó. Muito obrigado. Representando a empresa, muito obrigado. Não, se me permite... O Ale sabe disso que não é sacanagem, não. Se me Quando permite... ele falou que a FNT estava ali, eu estava no momento, aí eu falei, engraçado. Não, se me permite, Alexandre, só falar um pouquinho que fica à vontade. foi um ponto que todo mundo tocou, que é a novidade, né? A experiência, a evolução, né? Então, a gente está falando de um G20, né? Simplesmente nunca aconteceu no Brasil essa cúpula. Então, quem é que estava preparado? Ninguém. Nem o próprio MAN, que é uma estrutura, um prédio que está lá há anos e anos e anos, é um marco histórico, estava preparado para receber um evento tão grande. Nem os próprios chefes de Estado daquele momento, né? O Putin não veio, teve várias coisas que são na hora, né? O evento. Então, todos vocês dois falaram aí da questão da experiência. Realmente ela é necessária. A gente atua lá com moda, com eventos de tecnologia, eventos de energia, de petróleo, eventos de estilo stand, eventos de estilo show. Todos eles têm um desafio único. Daqui a um ano, o show vai precisar de uma outra demanda que a gente tem que evoluir. Então, é evolução constante. A internet, ela é conectada, ela é online, e a evolução é necessária, a mesma demanda. Eu até vou aproveitar um gancho aqui, que realmente cada evento tem sua característica. Cada evento tem sua particularidade. Vou dar exemplo assim, a gente, como assim, as minhas maiores experiências, né, foi o G20 e o BRICS. Porém, eu tive experiências até anteriores. Quando eu trabalhava na FRJ, eu também eu fazia eventos na FRJ. Posse de reitores, aniversário da universidade, os 80 anos da UFRJ, eu fiz parte desse evento. Legal. Né? E aí chegou o dia vai ter o G20. Uau! Cara, é o evento do ano. E eu falei, cara, eu conheço de evento, mas não dessa magnitude. Qual é o impacto disso? A gente não sabe. Mas, né, é aquilo que eu falei desde o início. Dentro das adversidades, né, existe uma união, existe o fato de ter empresas diferentes não significa que cada um vai fazer o seu. Não. Cada um vai ter um resultado único, que é o sucesso do evento.
E essa filosofia foi fundamental. Ou não, cada um faz Entendeu? o seu, dá errado. A gente já aprendeu quando cada um faz o seu, dá errado. Exatamente. Então, é mais ainda, né, essa questão que quando você tem a diversidade, a particularidade, né, no caso do G20, cada G20 a gente tinha uma característica. Alguém chegava para a gente e dizer, olha, eu quero uma situação tal, eu quero uma segurança com, sei lá, um nível 2, 3, 4. Tinha gente que chegava, não precisa de segurança não. Aí a gente dizia, não, peraí, como assim não tem segurança? Não, vamos dar uma segurança para vocês. Ah, mas por quê? Né? Não, vamos dar essa segurança. Entendeu? Ah, eu quero uma coisa mais simplista. Não, mas por que a coisa mais simplista? Porque tem que ser simples, uma coisa que a gente quer fazer padrão para todos esses eventos. Eu acho que assim, essa situação uniforme, ela foi se desenvolvendo até que a gente chegou, pelo menos no BRICS e no G20, a gente chegou com um padrão de dizer, ó, esse aqui é o nosso portfólio, nós nos apresentamos dessa forma. E foi um exemplo aí que o André deu, né, que a gente ficava, não, será que a FNT vai chegar? Não vai chegar? Quando a FNT chegou, ufa. Por quê? Porque a FNT ela foi a primeira empresa que trabalhou junto conosco no primeiro G20. A energia, a sintonia foi tão perfeita que a gente quis sempre que eles continuassem. Claro, como a gente disse, cada evento tinha sua característica e tinha seu perfil, outras empresas também trabalharam juntos. Hoje eu também convidei aqui a Iana da Alnet, infelizmente ela não pôde estar presente, tá? A Iana, um grande abraço aí para você, que se você estiver assistindo, tá? Para vocês terem ideia o quanto essa sinergia de outros também existiram. Então, assim, se hoje eles estão aqui é porque foi bom e foi um conjunto da obra que resultou de grandes sucessos aí. O André e o Marlon, que são meus colegas de trabalho no dia a dia, sabem melhor do que ninguém o quanto o espírito e a união elas trazem bons resultados. Eles que são líderes da equipe deles, eles sabem o quanto a união e a mesma ideia para dar o mesmo resultado é essencial para o sucesso desses grandes eventos. Bem, É interessante. Pode falar. Amora, quer falar? Tá lá? Tranquilo? Pode falar, André. Fica à vontade. O importante, assim, né? Você falou uma coisa, ouvindo você falar, né? E uma coisa que a gente sempre colocou como primordial é a questão do planejamento, né? E uma coisa que eu lembro de vocês terem falado assim, não só da FNT, de outras empresas, né? A nossa preocupação sempre foi na questão do planejamento. Planejar com antecedência e sempre olhar, por mais que a gente não... Acho que TI tem muito disso, né? Nós temos que ter um olhar muito pessimista no sentido assim, olha, o que pode dar errado? Né? O que pode dar errado? Quando a gente assumiu essa situação, quando a gente assume essa condição do que pode dar errado, você não cria aquele falso sentimento de que vai dar tudo certo. Não, você precisa ser crítico. E uma coisa que eu aprendi durante os eventos foi que a gente começou a olhar para as coisas de maneira assim, que, olha, se criarmos plano A, B ou C. Por quê? Isso foi muito importante, porque essa trouxe uma maturidade que no BRICS eu tenho certeza, eu, André, tenho certeza que no BRICS, quando aconteceu o BRICS veio pra gente, eu tive certeza de que a entrega seria com muita qualidade, por conta até desse olhar, né, desse olhar. E essa questão de você olhar para o time sem colocar a placa A, B ou C foi muito importante. Essa condição, né, você falou assim, as pessoas precisam estar na sinergia. Mas essa condição ela só foi possível, por quê? Porque nós tivemos essa maturidade ou essa resiliência, ou pelo menos esse olhar.
Porque se nós colocássemos assim, olha, eu sou do CERP, ninguém toca em mim, e vice-versa, a coisa não ia andar. Mas essa condição, tudo bem que tivemos perfis que acabou facilitando, né? Perfis de pessoas, o Marlon, mais do que eu, inclusive, né? Que é muito tranquilo, que é muito acessível, mas isso é muito importante, porque isso daí facilitou muito o trabalho. Parecia que o Ciro não conhecia o Ciro. Eu não conhecia o Ciro, mas eu tenho certeza que por pouco tempo, sei lá, 1 hora que eu conheci ele, parecia que eu conheci ele há 200 anos. Justamente porque... Deu match. E não só o Ciro. É muito importante também, a gente fala dos meninos lá que ajudavam ele. Com certeza. Cara, os caras, pelo A equipe amor lá é de fera. Deus. Os meninos maravilhosos, sabe? Então, essa sinergia, esse movimento, que pra mim foi muito prazeroso, porque aquilo lá, a gente tava num momento, gente, num evento gigante, mas a maneira que a gente trabalhou, a gente distensionou aquilo, e aquilo começou a ficar uma coisa tão natural, que a gente mal sabia que aquele evento era o G20 e um BRICS. Cara, é muito gigante o evento, mas a gente tava ali, ó, no sapatinho, né? Dia a dia, minuto a minuto, trabalhando, mesmo o pessoal criando casos ali, a gente sabe dos casos, né? Não precisamos citar aqui, mas enfim, mas nós sempre arredondávamos internamente, a coisa estava indo, a gente estava tocando o BRICS e o G20. Gente, é muita coisa, né? São eventos, assim, mundiais, né? Onde tinham grandes líderes, presidentes, né? Enfim. Eu complementando até a fala do André aí, eu acho que um desafio muito grande, né, Alexandre, os demais, que nós tivemos foi assim também de tentar mostrar a importância da segurança e do modelo de conectividade que a gente precisava para aqueles eventos, para os próprios organizadores, né? Que muitas vezes eles não conseguiam enxergar o formato grandioso e a visão que a gente precisava ter de segurança para determinadas questões referentes aos acessos que eles tinham, né? E aí, nesse contexto, iam aparecendo situações, né, como o André falou, Alexandre e os demais aí, muito interessante, que a gente começava a olhar a infraestrutura que era montada por N empresas de conectividade, né, que participaram desses eventos, que a gente chegava a olhar, eu acho que foi um dos pontos em comum, que aí entra na parte da resenha, entra na parte dos contratempos que tivemos, né? Que a gente olhava situações de ter equipamentos instalados próximos ao banheiro químico, em cima de teto, e a gente falava, pelo amor de Deus, a gente tinha que reconstruir todo aquele formato, mostrar para o pessoal da organização, para a empresa contratada na ocasião, como que deveria ser, né, esses acessos. E aí foi muito suor, foi muitas lágrimas, muitas vitórias. Eu sofria muito com isso. Muitos estresses, muitos cabelos caídos, muito cabelo branco na cabeça. Nossa amiga Alexandre, eu me lembro de um caso emblemático. O Alexandre já estava tão estressado, o Alexandre já estava tão louco. O Alexandre não participa desse evento. Não participa. O Alexandre disse, não, pede para o Marlon vir sair daqui do Rio, aproveitar para agradecer a minha esposa, meu filho, Vanessa Pedro. Nossa Senhora, passei mais tempo no Rio do que em Brasília, nesses eventos aí. Amo você, muito obrigado. Mas a gente... Viveu mais comigo que com a esposa. A gente teve que usar meio que o nosso o cinturão de poderes, né? Igual tem um... Cinto de utilidade do Batman. Muito bem, tem um colega da gente do cerco, Elvis Leno, guarda esse nome. Ele tem escrito um livro, Como Matar um Leão por Dia, tá? Ele faz essa analogia, né, de que a gente que está ali na frente desses processos, a gente tem que ter um cinto de utilidades para a gente meio que usar na hora certa e tentar se defender, né, das questões que a gente olhava, os camaradas lá chegando para cobrir os eventos e com equipamentos de mínimo porte, né, que a gente chegava, olhava e tentava reconstruir todo o cenário. Foi isso que fez a gente ganhar esse know-how tão grande, né, Alexandre? Para chegar e culminar nesse sucesso, né? Amém. Que a gente apresentou aí nas cúpulas do BRICS, do G20 e tal. E ainda me lembro de situações assim, né? Quando a gente começou, né, do zero, que a gente vai lá ver aquele espaço vazio, sem uma cadeira, sem uma mesa, sem um fio, sem nada, sem nenhuma iluminação. Aí você começa. Você chega com um rack vazio, aí passa os cabos,
primeiro projeta, né? Como é que vai ser tudo, como é que vai ficar posicionamento de Wi-Fi, dos access points, né? Onde a gente... tudo assim na hora, né? e tudo assim no improviso. Aí daqui a pouco você começa a ver o rack se posicionando, os cabos chegando, tudo sendo conectorizado, configuração de equipamento e tudo empilhando, e o negócio ficando pronto. As mesas começando a se posicionar, as luzes começando a acender, e um belo dia você chega no dia do evento e você começa a ver o John Biden chegando, o Macron dentro do salão, e você preparando aquilo tudo para eles, né? Aí você pensa, nossa, o trabalho valeu a pena. Os 20 maiores chefes de Estado do mundo. Os 20 maiores chefes de estão Estado usando a minha rede. estão usando a nossa rede, a rede que nós projetamos, que nós executamos, que nós configuramos, né? E que não pode dar problema, não pode dar incidente. Na hora que o Joe Biden tá falando, o Joe Biden não pode ficar... No discurso, o chefe de Estado não pode ficar em time-out. Então, sabe, aí quando tu vê aquilo tudo terminar, cara, sabe, que você dá um ufa, né, e diz, cara, dever cumprido. Eu dei um abraço nesse senhor aqui, senhor Ciro, eu dei um abraço nesse senhor Marlon, entendeu? O Vitor não tive a oportunidade de dar um abraço na oportunidade, mas eu dei um abraço nesse senhor André Evangelista, porque foi de agradecimento do tudo que aconteceu. Né? Que assim, existe a tensão, né, da nossa profissão, de fazer aquelas configurações, né? Mas também tem a atenção do fato da importância de estar ali os maiores chefes de Estado, os caras mais importantes do mundo, os caras que a gente vê no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band, né, da CNN, no BBC de Londres. Os caras estão ali todo dia ali falando, dando entrevista, fazendo discurso, e a gente ali está atendendo na área da TI. Fazendo a nossa função de TI para esses usuários exemplares. Né? Eu posso fazer um complemento, Alexandre? Pode, claro. Todo mundo falou aí de planejamento, né? A gente, né, Ciro? A gente sabe que, na verdade, vocês são a gente chama de clientes ideais. Quando o cliente é TI, né? O Serpro é uma empresa de tecnologia da informação. Então, vocês sabem pedir. Só que, infelizmente, 98% do mundo de eventos não sabe pedir. Então, a gente, na verdade, a nossa expertise é conseguir traduzir demanda em projeto técnico. Né? Então, a maioria dos produtores, obviamente, eles são produtores de eventos, né? Eles estão ali para cumprir cronograma, cumprir budget, né? Atender e entregar o evento com toda a sua necessidade. E ele não sabe o que ele precisa de internet. No fundo, ele não sabe o que ele precisa. E importante, né? Vou complementar. Tempo curto de montagem, tá? O impacto também de mudança de cenografia no cenário de TI do evento, né? Assim, a gente, quando olha o espaço que vai ter o evento, né? A gente tem uma dimensão, tem o mapa de calor, né? Saindo da questão técnica e um sentimento de execução, tá? Só que o cenário pode mudar, a cenografia pode mudar de local, o banheiro químico pode ficar em um ponto e fica em outro, infelizmente, e isso impacta na dinâmica do evento, né? Eu vou te dar um exemplo. Em um dos G20, o rack ficou em cima do banheiro. Necessário. Evento é isso. Adaptaram um banheiro debaixo do rack. Então, a gente faz evento na praia. Do nada, a praia lá, coisa bem engraçada, né? É muita loucura. Esse caso foi interessante, que o suíte estava montado, o rack lá, né, na localização. Quando a gente olha para ele, tem um banheiro químico chegando. Olha que os casos mais engraçados que a gente já teve é que a gente montou o REC, tudo bonitinho, beleza. Daqui a pouco o cliente liga, parou do setor tal. A gente chega lá, alguém da cenografia tirou a tomada do REC para poder conectar o celular para carregar. E aí você tem que trabalhar com esse tipo de coisa dentro do evento. Né? Teve também um exemplo que aconteceu até com o Ciro e com o André lá na Marina da Glória, né? Um desses eventos aí,
que o equipamento estava num local, teve um erro de layout, tudo pronto, aí chegou lá a pessoa responsável, não é nesse local não, é no outro, tem que mudar tudo de última hora e ir para o outro ambiente. Aí o Ciro que sofre, Aí o Ciro, Alexandre, pelo amor de Deus, pô, dá um jeito aí, pô, vê se consegue manter isso no lugar. Realmente. Desculpa, Ciro, fala aí. Não, eu vou até complementar, porque isso impacta em horas de trabalho, né, na verdade, e com um tempo curto, né? Mas deu tudo certo. Essa transferência foi perfeita. Mas assim, foi desafiador, Claro. né? Porque, putz, quando o cara falou isso pra gente, né? Cara, a gente olhou assim pra não é possível. Verdade. E detalhe, o Ciro foi o primeiro que chegou, né? Eu lembro disso, Sim. dessa cena, né? Não tinha ninguém lá, o Ciro sentou lá com os meninos e tal, resolvendo, finalizou tudo praticamente, né? E vem essa informação, não é aqui não, é do outro lado. O evento é completamente dinâmico. O evento é Evento em completamente produção, né? Esse que é o complexo. O evento já em produção. Agora no São Paulo Innovation Week a gente teve uma grande experiência também, né, Ciro? O São Paulo Innovation Week, primeira edição, patrocínio da FNT, primeira edição do São Paulo Innovation Week, né? Na Arena Mercado Livre, no antigo estádio Pacaembu, né? E simplesmente o evento praticamente ele foi sendo montado junto do evento. De um dia para o outro, do dia 1 para o dia 2, surgiu uma experiência que era um telão com sinapses do cérebro, com IA, e a gente, do nada, de um dia pro outro, tem que prover conectividade pro telão que apareceu a experiência que chegou ali. Então, assim, é muito dinâmico. Né? Ô, Marlon, isso também lembrou um episódio com a gente, né? Lá no Galpão da Cidadania, não lembra? Uma demanda de última hora chamada Presidência da República. Nossa. Desafio mais. Tava tudo indo bem, o evento todo redondo, né? Tudo já estruturadinho, tudo equipado. Aí você recebe uma demanda chamada: olha, o presidente vai vir de última hora, tem que preparar uma rede específica para o presidente. Muda tudo. Vai vir a Empresa Brasileira de Comunicação, vai vir a imprensa do presidente. A quantidade de imprensa no evento. Aí, assim, o que era para ser 2, 3 redes se tornaram 6 redes. Assim, de última hora. E a gente teve que desenvolver uma ideia, né, de recabear lugares que não estavam cabeados, estruturar uma configuração segura, porque quando se fala em presidência da República, a segurança para o evento ela aumenta em 3, 4 vezes, né? Inspeção de Polícia Federal e dar satisfação do que está acontecendo. E, assim, de um dia para o outro. Deram a notícia 48 horas antes da presença dele. Então, foi uma correria, mas madrugada, saímos tarde, né? Olhos esbugalhados. Vou começar a fazer as revelações para os internautas, né? O Alexandre era cabeludo. O Alexandre conta as histórias sorrindo, mas na hora que ele se encontrava com aquelas demandas, meus amigos, jovens do Brasil, esse homem, ele enlouquecia. Tanto é que surgiu o primeiro apelido dele. Vou poder falar o apelido ou vai cortar? O primeiro apelido dele parecia o Shrek. Um lado pro outro aqui, ó. Bravo. Eu disse, calma, eu tenho mais esse papel conciliador, vou tentando fazer uma brincadeirinha, uma gracinha, foi começando a surgir os DNS. O DNS são os apelidos que a gente ia soltando para um e para outro ali para tentar acalmar, quebrar o gelo. Né, Alexandre? Fala, meu lindo, fala. Você quase dói. O humor faz parte do trabalho. Se todo o tempo nós ficarmos só ficando na tensão, a gente não tem o sucesso. A gente tem que quebrar isso, né? Sendo descontraído, brincando. Foi isso que foi o segredo do que está aqui hoje. Essa harmonia, entendeu? E contando histórias do que aconteceu. Tem uma história boa, hein? Tem uma história boa. Vou falar de uma história do BRICS, da Rússia. Essa é boa. O Vladimir Putin deixou gente com o cabelo em pé.
É porque o primeiro momento, né? Antes de tu contar, eu falo minha particularidade. Beleza. Eu tava dentro do ambiente, eu peguei essa coisinha aqui, ó. Obrigado por tudo. Eu fiquei aqui, ó. Mas conta aí. Na verdade, né, a gente criou um grupo, né, para iniciar numa demanda pedida pela Rússia, né, de executar, na verdade, uma transmissão do presidente da Rússia, né, aqui no BRICS. E eram diversas dificuldades. A primeira, a língua, né? Segundo, que a gente criou um grupo, então a pessoa falava de manhã, a gente estava dormindo, ou vice-versa, então as respostas demoravam um E o pouco. cara ainda reclamava que a gente Isso estava aí. demorando a Isso responder. aí, mas realmente tinha, né, Mas no final deu tudo certo. Isso que importa. A internet deles não fala com a nossa, é outro protocolo, outro os caras protocolo. usam outra internet praticamente, e é isso. Porque, na verdade, eles voltaram um pouco ao tempo, né? Não lembro qual foi. Eu acho que era V35 que eles queriam. Eles queriam um link via V35. Não era? Não, era um... Como é que era? Era aquele... RS2... Não, RS2 não. Protocolo... Aquele protocolo do VoIP Do inicial. Codec, é HP 323. 323. HP 323. H323. Voltamos para H... 95, voltou para 95. H323, eles ainda usavam o Idiom Media Player naquela versão do Real Player de buffer de memória. Voltamos ao tempo. Entendeu? Aí ainda pediram para eu analisar, pô, cara, isso tá meio retrógrado, a gente trabalha com modernidade. Mas no final deu certo. Pessoal da Rússia. Só que eu não sabia nem a tradução disso. Isso foi um dia antes, né? Como é que Muito se traduz cuidado. do inglês pro russo? Pro português pro inglês já tava difícil, imagina pro Mas inglês pro russo. Histórias de sucesso, na verdade, né? Devido à dificuldade, mas a gente teve êxito. E poucos dias antes do BRICS, teve a questão lá da toda a polêmica do banco do BRICS e de ataque cibernético, porque tava disputando com... Ou seja, isso daí também fez a gente internamente na FNT se preocupar, uma diferença do G20 pro BRICS, que teve 2 dias antes essa explosão aí Para de... pegar o gancho, o que acontece? Quando teve o G20, o mundo não estava em guerra. Não existia nenhum incidente entre países naquele período do G20. Mas quando veio o BRICS, o mundo estava mudado. O Oriente Médio estava começando a ferver as relações, né, entre os países, e a Rússia e a Ucrânia estavam em guerra. Então, assim, foi algo assim com uma responsabilidade muito grande, né, que a gente teve que romper barreiras, né, para atingir nossos objetivos. É isso aí. Entendeu? Mas vamos lá, finalmente. Bem, dentro de tudo que já foi falado aqui na mesa, eu ia fazer uma pergunta para cada um. O que, dentro de todos esses eventos, esses contextos, o que mais marcou? O que mais marcou profissionalmente trabalhando nesses grandes eventos? Vai lá, Ciro. Você primeiro. Ciro, começa aí. A troca de experiências é muito importante, tá, nos eventos. Assim, cada um com a sua bagagem, seu know-how, tá? A gente tenta manter um equilíbrio, né, para o sucesso do evento. Cada evento, independente de ser o BRICS, o G20, Rio Innovation Week, São Paulo Innovation Week, Rio Oil & Gas, que a gente já fez, assim, eventos, shows que necessitam assim, de internet para maquininhas. Maquininhas para a gente pagar pontos de vendas, é muito importante. Às vezes a gente está em um evento, está 40 minutos numa fila e não sabe que por trás disso tem uma leitura, né, de internet, uma conectividade bem ampla, né? Mas o que mais assim, me marca em evento são troca de experiências. E essa troca de experiência, ela não somente na internet, tá? Na parte de TI e conectividade. A gente fica muito envolvido com a produção, produtores, com o pessoal de energia, o pessoal de limpeza.
de segurança, e a gente vê o evento, né, fluir pro êxito dele. Assim, a troca de experiências, para mim, é fundamental no evento. Vitor. Em 2024, 2024 e 2025 foram anos muito especiais para a FNT, assim. Acho que foi os anos que consolidou realmente o nosso serviço para eventos. Em 2024 foi o nosso primeiro ano oficial no Carnaval. E a gente início também tivemos em fevereiro e em março ali, né? Acho que foi em março, né? A primeira reunião já preparatória para o G20, com os chanceleres. E no final do ano, o G20, né? Em 2025, a gente teve por meados do ano o BRICS. E no final a gente terminou com a COP30, que foi um evento que a gente também participou, junto com a Bloomberg aqui no Rio de Janeiro. E esse evento marcou bastante pra gente, né? A sequência como um todo, mas principalmente esse final, que foi a nossa primeira experiência atendendo uma empresa de TI gringa, né? Uma empresa de TI europeia. A Bloomberg tem uma empresa que atende eles no mundo inteiro, e a gente teve que fazer toda essa sinergia, inclusive com necessidades de segurança, também de autoridades, com uma empresa com um padrão da Europa, né? E aí a gente entende que essa sinergia, essa necessidade de alinhamento de equipe é universal, né? É aqui, é na Inglaterra, é nos Estados Unidos, é na China, na Rússia, em qualquer lugar. E isso marcou para a gente essa temporada de grandes eventos no Brasil, mostrando que a gente tem capacidade de conseguir entregar grandes eventos, né? Acho que desde a Rio 2016 aí, o Brasil se provou apto a isso. Tem empresas públicas e privadas capazes de fazer grandes eventos. Então, eu acho que o resultado, né, o sentimento obtido no final disso tudo é o que marca a gente, né? E que venham mais. Marlon, para você, qual foi o grande significado trabalhar em grandes eventos? O que mais te marcou? Alex, para mim, particularmente, que já vinha, assim, pelo sotaque, já dá para perceber que eu sou nordestino, sou de Recife, moro em Brasília já há mais de 20 anos, trabalho no CERP há cerca de 9 anos, fazer 20 no próximo ano. E nesses 17 anos de casa, contando de 2024 para cá, a minha visão do que eu faço profissionalmente, ela era muito restrita a atendimento de rede local, conectividade da Esplanada e alguns outros regionais, como Rio, BH. E a partir do momento que eu fui convidado para participar desses eventos dentro do SERPRO, que eu me vi sentado, de repente, em reuniões representando o SERPRO, dentro da Casa Civil, dentro do Palácio de Itamaraty, e vendo a abrangência de assuntos, além de conectividade, você está vendo qual é a visão do corpo de segurança para esses eventos, você está vendo qual é a visão do pessoal da DAC, do pessoal da BIM, sabe? Então, assim, isso abriu os meus olhos, me engrandeceu profissionalmente, que acho que é uma situação que acho que desse ano para cá é só desenvolvimento, sem contar, é claro, com essa parte interrelacional com as pessoas, né? Como eu falei, minha visão era muito centro-oeste, e a partir do momento que isso se abrangeu, essas relações que nós tivemos, Rio de Janeiro com Alexandre e demais colegas, São Paulo com André e afinidades em todos os locais, isso para o meu desenvolvimento como pessoa também, né, foi muito legal, foi muito importante. André, dá uma palhinha aí pra gente sobre o que mais significou para você trabalhar nos grandes eventos. Cara, para mim tiveram vários momentos, né? Tiveram vários momentos, assim, várias situações que a gente foi colocado, né, à exposição, e a gente aprendeu um pouquinho. Mas teve um momento que eu não vou, acho que nem posso citar assim, mas eu vou citar um exemplo de uma situação onde nós fazíamos um trabalho até antes do trabalho operacional, né? Onde nós alinhávamos as expectativas com o cliente MRE e assim por diante, e pós aquele alinhamento das expectativas, e eu estou sendo bem
maneira bem resumida, porque esse alinhamento tinha que cumprir uma série de requisitos, e muitas vezes esses requisitos que nós tratávamos ali, no valendo, mudava-se tudo, né? E depois, e para ter todo esse, para atender todos esses requisitos, eram debates ali, algo assim e nós dávamos o nome ali, né? Então, olha, o André falou tal coisa, então escreve aí que o André falou. Isso era muito, muito importante. Depois tinha os kickoffs, né? Os kickoffs eram algo assim espetacular, né? Mas era importante, fazia parte justamente desse alinhamento de expectativas. Então, para mim, em termos de profissionais, eu me vi exposto, né? Uma exposição que me trouxe muita experiência, justamente nesse tratar com o cliente, né? E o cliente era um cliente, os clientes normalmente são exigentes, mas ali era uma exigência ainda maior, que eram clientes com poderes, né? Então, esse contato, essa troca, e nós éramos tratados de uma maneira assim, olha, com o que você acha, né? Qual que é a sua opinião? Isso para mim foi maravilhoso, né? Desafiador, porque se eu falasse uma vírgula a mais ou a menos, depois eu seria cobrado, né? E essa exposição foi algo que acho que todo mundo, né? Mas assim, particularmente, que eu vivi em algumas situações assim que quando eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém e era eu mesmo e vamos para cima, aquilo foi maravilhoso. Foi complicado, no momento foi complicado, mas depois a gente dá risada e porque foi algo assim que marcou muito, mas a gente acabou crescendo naturalmente, né? Isso foi muito bom mesmo. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive ali, fora os lugares que eu jamais iria conhecer se não fosse esse momento. Inclusive, estou lembrando agora que esse senhor Marlon me colocou numa fria no evento do G20. Me colocou no evento do G20 porque ele tinha uma situação ali com a família dele, familiar, e aí o evento era no G20 de Cuiabá. Você lembra disso aí, né, Marlon? Você lembra disso aí, né? Eu lembro, né? Um evento que era no meio do mato. No meio do mato. Eu lembro essa história. Ele tá com duas falsas na caré. Na rede para chegar lá, calma. Exato. E ele era o responsável eram 3 dias, né? 3 dias. Começava no sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo, um negócio assim. E aí o pior dia, ele não podia ir. Não, pior não, era um sábado, né, Mar? Acho que foi um sábado, enfim. Só pra vocês terem uma ideia, esse evento foi tão complicado que para você chegar no evento, chegava lá em Cuiabá, uma distância considerável, né? Você pegava, não tinha Uber pra lá. Você tinha que tratar com o cara lá, um Uber lá, um valor lá, e o cara ia te levar e depois... Foi de Jabiraca, rapaz. Foi uma aventura, cara. Foi uma aventura. E aí, detalhe, né? Nossa antiga chefe falou assim, André, não tem ninguém pra ir, só tem você. Aí eu falei, tá bom. Ela não me deu outra opção, né? E eu acabei indo, mas... Ou ir. E por causa desse cidadão... Aproveitar para agradecer mundialmente. A transmissão do Alex é mundial. Ficou excelente. Você deixou tudo certinho até o final, ficou ótimo. E ele levou os ouros ainda, porque a parte pior fui eu lá, cheguei lá, junto com os colegas, e a gente trabalhou. Nossa, foi um trabalho assim, espetacular, mas assim, eu não jamais iria para aquele lugar, né? E isso também foi algo que foi muito prazeroso, né? Tem as tensões, tem toda essa questão de o que pode dar errado, o que pode dar certo, mas esse momento de você conhecer outros lugares foi espetacular. Para mim foi muito prazeroso mesmo, muito prazeroso. Pessoal, infelizmente, eu assim, aperto o coração quando eu falo isso, mas estamos chegando aí ao final desse 4º episódio do SAG Podcast e eu queria uma conclusão dos meus convidados. Primeiramente, meu amigo Victor, faça aí o seu fechamento. Alexandre, primeiramente, muito obrigado pelo convite, meu querido. Muito obrigado aí pelos demais participantes. Muito bom estar essa horinha aí com vocês. Bem,
Sigam a FNT aí na rede social, no Instagram, é nosso principal canal de contato com o público, @fnt.br. Lá vocês conseguem ter todas as informações sobre a empresa, sobre os eventos que a gente está acompanhando. E fiquem ligados lá que às vezes quando tem sorteio para shows no Rio de Janeiro, tem Opa! sorteio para Opa! acesso a eventos. Isso aí nos Estamos interessa. chegando no Rio Innovation Week 2026, somos patrocinadores oficiais e vai ter sorteio com certeza de acesso aí. Então fiquem ligados lá. Foi muito bom poder compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa experiência nos últimos anos em eventos. E é isso aí. Um abraço a todos aí. Ciro? Alexandre, são inúmeras histórias, né? Na verdade, queria contar todas e vou contar. Vai ter muitas Com oportunidades, certeza. muitos Sim. podcasts ainda para frente. Mas se Deus quiser, Com certeza. você vai sentar aqui todas as oportunidades que forem possíveis. Eu agradeço imensamente participar do seu podcast aqui, Alexandre. O Vitor já disse tudo. Sigam a FNT, tá? Em todas as redes sociais, sorteios, tudo isso. Vocês vão ver o dia a dia de como é que é um evento, os eventos que a gente executa, tudo isso. Eu agradeço imensamente todos aqui. Só para fazer uma emenda, mais uma vez eu reforço, no Emissários da Rede, no canal do Instagram, tem uma matéria sobre os bastidores da TI no Carnaval, ao qual foi uma parceria minha com a FNT, ao qual mostramos todo o conteúdo e as infraestruturas que realizam a TI no Carnaval Carioca. Tá? Não percam, é uma boa matéria, vocês vão gostar bastante. Marlon, no Planalto Central, ao lado aí do Poder Executivo do país, faça seu fechamento. Planalto Central. Novamente, Alex, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família por me permitido participar de todos esses eventos, né? Que sem família a gente, né? Esse amor de família, esse acolhimento, a gente não é nada. Agradecer a você, Alex, aos colegas, a todos os colegas que participaram desse bate-papo. E assim, eu não sei se eu poderia fazer uma homenagem a determinados colegas que também participaram. Fica à vontade, claro. Se você poderia, de repente, colocar, e aí fica para o seu público de internautas avaliarem, tá? Se os nossos colegas, eles correspondem aos DNS, né? Queria fazer um agradecimento ao Naldo Bene. Queria fazer um agradecimento ao Shrek. Queria fazer um agradecimento ao Renato Aragão, do nosso clássico, meu menino de ouro. Esse é inconfundível. O Di Maria brasileiro. E aí você coloca a foto deles aí, beleza? Pode deixar. Beijo, tamo junto. André, faça seu fechamento. Pô, Ale, obrigado aí por esse momento. Foi uma horinha, né? Uma horinha que passou aí voando, né? E quando o papo é bom é assim, né? Acaba rápido, né? E a gente, de maneira muito resumida, né? Ciro, os demais aí podem confirmar, né? De maneira muito resumida, a gente trouxe algumas histórias. Assim, né? Então, eu agradeço a você e a todos os colegas aí que participaram desse podcast, desse bate-papo, né? Foi um prazer. Prazer é todo meu. Um pouquinho aí, tá bom? E obrigado, cara. Obrigado de coração mesmo, né? Siga a linha do Marlon. Agradecemos primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade, né? Porque muitos queriam estar aqui, né? Nessa posição e poucos, né? Estão. Enfim, né? Eu agradeço muito aí de coração a você e aos colegas. Né? Bem, só para fazer uma emenda às palavras do Marlon e do André, não só do Marlon e do André, mas do Vitor e do Ciro. Eu quero fazer uma homenagem, né, a todos os prestadores de serviço, todos os meus colegas de trabalho que participaram direta ou indiretamente nesses grandes eventos e que, se ambos estão aqui, é porque vocês também fizeram parte desse sucesso, né? São tantos nomes que eu vou fazer de uma forma globalizada, né?
a todos os meus colegas do SERPRO que tiveram a participação, todos os colegas da FNT que também tiveram a participação, as outras empresas e operadoras, prestadoras de serviço que tiveram também participação, que nos contribuíram direta ou indiretamente para a realização desses eventos. Então, é um grande agradecimento, sintam-se todos abraçados, né? E um muito obrigado. Bem, pessoal, estamos terminando, né, o nosso 4º episódio do Salles Podcast, aonde a tecnologia e o dia a dia da internet é debatido aqui. Quem quiser, acompanhe no meu Instagram, no AM Salles da Rede, no YouTube, também no canal AM Salles da Rede, e mais uma vez, quem quiser aprender a inovações tecnológicas e o dia a dia da internet, vem comigo! E muito obrigado! Até o próximo episódio! Nesse espaço entre o silêncio e a voz, a cidade pulsa aqui só pra nós. Uma pausa pra sua mente, uma nova ideia na frequência. Salles Podcast. Salles Podcast.